Tá lá gravando. Caríssimos, na melhor tradição do Grupior Não Há Limite, também para... eu deveria estar gravando isso como normalmente eu gravo, que é aproveitando os tempos mortos no trânsito. Mas dessa vez eu acabei aproveitando um excesso de trânsito aí para fazer o movimento oposto, que é consumir conteúdo. E um podcast que eu gosto bastante é um podcast da BBC4 chamado In Our Time. Eu tenho trocentos episódios baixados, até os mais antigos. Eu estou ouvindo um extremamente interessante sobre uma questão que eu quero tocar aqui, porque a hora que eu vi isso, algumas coisas se encaixaram, acho que deu para construir um fio, né, de ideias, um fluxo de reflexões. Acho que vale a pena compartilhar com vocês, acho que o momento é oportuno. Tá? O tema desse episódio era sobre originalidade. A ideia é curiosa, mas hoje, por mais que a gente se considere moderníssimo, talvez a gente ainda esteja dentro de uma certa mentalidade que começou faz, sei lá, século XIX, né, cento e tantos anos, quase 200 anos, ou talvez até mais do que isso, que é uma mentalidade um pouco romântica, né, uma mentalidade romântica, o indivíduo, eu sou um cara singular, né, eu tenho coisas que só eu, né, posso trazer para o mundo, então eu tenho que ser absolutamente criativo, ser absolutamente original, né, e eu vejo que, ouvindo ali um pouco do programa, eu recomendo, depois eu posso dar o link, extremamente interessante a discussão, os caras voltam para a Grécia, passam por Shakespeare, fazem uma confusão danada, acabam mencionando o artigo do T.S. Eliot, que eu já achei, estou lendo no celular. Mas uma questão que é muito interessante para mim é que esse mito da originalidade, ou mito do gênio, né, ou mito, isso permeia um pouco, ou permeia bastante essa questão do digital, essa questão do digimundo. Né? Não só porque você tem marcas, você pega uma Apple da vida, né, que de repente quer se colocar como a marca, né, são geniais, é tudo absolutamente original, aquilo é para os tipos originais, aquilo é para os tipos geniais e tal. Mas também como criou-se um certo mito, um mito que me incomoda, que em diversas ocasiões aqui ou em qualquer outro lugar, né, na cidade, dirigindo, eu já trouxe à tona, que é a questão, peraí, quem disse que o objetivo de uma empresa, ou de um serviço, seja quem for, é ser absolutamente original, ser absolutamente inovador o tempo todo, né? É como se de repente você vai ser pautado sempre pela sua originalidade, né? Pela sua inovação, por fazer alguma coisa que ainda ninguém fez, né? Alguma coisa nova, tal. Isso estava na minha cabeça já, mas aí eu vi uma notícia agora, era um veículo desses de publicidade, comentando sobre uma ideia, né, de uns alunos, de uns estudantes, para difundir o prazer da leitura. Né? Leitura, livro, né? Pô, legal, vou ler, porque esse é um tema que me interessa, eu adoro livro. Aí quando eu fui ver, a ideia dos caras era colocar etiquetas de NFC, deixa eu ver se tem alguma etiqueta de NFC por aqui, não, acho que eu tenho na minha bolsa. NFC, NFC... é uma tecnologia que pouquíssimos telefones têm, normalmente são telefones de ponta. Eu estou com o Galaxy Note 2 que tem isso, alguns celulares da Nexus têm isso, mas cara, é aquela coisa absolutamente inicial ainda, né, que está começando. A ideia dos caras era colocar etiquetinhas de NFC dentro do metrô, o cara está lá no metrô sem fazer nada, aí ele vai ver aquela etiquetinha, ele vai pegar o celular dele, caso o celular dele funcione com NFC, ele vai encostar naquela etiquetinha e aquela etiquetinha vai passar para o celular as primeiras 10 páginas de um livro. Aí ele vai ler aquilo, vai se interessar, obviamente, e vai na biblioteca depois procurar aquele livro. O cenário do tipo, pessoas entediadas no metrô, a Biblioteca Pública de Nova York, tem uma série de coisas que são bacanas, o incentivo à leitura, tem tudo bem. Mas a questão é por que NFC, vírgula, né? Porra, né? Por que fazer numa tecnologia que tem uma penetração absolutamente pífia, assim, absolutamente irrisória? Praticamente é como se o NFC fosse sucessor
do QR Code, né? QR Code, toda vez que alguém queria parecer moderno, fazia uma ação em QR Code, que 10 pessoas clicaram, 30, sei lá quantas pessoas clicaram, mas que acaba dando página dupla, algum, sei lá, veículo desses de publicidade, acaba fazendo buzz, né? Eu fiquei realmente chocado e decepcionado. Eu falei, pô, uma causa tão nobre quanto a leitura ser não resolvida, porque você não está resolvendo nada, né? Se você tivesse colocado, sei lá, coloca no metrô folhetinhos grátis para o cara pegar e ler na mão, né? Qualquer outra coisa, né? O SMS, qualquer outro negócio um pouquinho mais democrático, um pouquinho mais acessível, nada que forçasse você a ter as coisas de ponta e tal. Mas acho que a lógica toda, e essa é uma lógica aí que eu quero chegar nessa bendita história da originalidade, eu acho que a gente está escravo, né? Escravo, virou a pedra de toque, por assim dizer, dessa questão da bendita originalidade. Não, eu vou usar a coisa mais nova que ninguém usou ainda. Não vai funcionar, ou no final vai ser um fiasco fenomenal, mas cara, eu usei a coisa mais de ponta que ninguém usou, né? Eu lembro que, putz, em 96 eu trabalhava numa agência que a gente brincava que toda a proposta tinha as mais novas tecnologias interativas. Isso em 96 já tinha essa balela, né, que a gente estava usando as mais recentes tecnologias interativas. Em 96 a interação era um GIF animado, um formulário que você preenchia, não tinha muito o que fazer na época, né? Mas esse elogio, esse foco, essa busca incessante, meio neurótica, né, meio maluca, de querer ser absolutamente original e ser premiado por isso, para mim desvia a atenção de um tema que eu venho, nem estou sendo muito original aqui, que é a questão de fazer o que tem que ser feito, né? Da coisa ser boa, da coisa até de uma certa maneira bebendo numa certa tradição, ou ainda se alimentando ainda de outras tradições e de outros recursos, etc., dá um outro sentido àquilo, né? Recentemente eu conheci o pessoal do Emprego Ligado, que é uma plataforma de empregos para quem tem celular, para quem está realmente começando na vida profissional e material também, que é uma solução inteira em SMS, O que quer dizer isso? Cara, qualquer pessoa com qualquer celular, mesmo que o cara esteja concorrendo a um cargo de pedreiro, de atendente, não sei do que, no call center, o cara vai funcionar, né? Eu falei, cara, que bárbaro, vocês conseguiram fazer um fluxo inteiro em cima disso? Ele falou, cara, porque senão é o que a gente queria falar com essa audiência. Eu vou fazer o quê? Usar NFC, QR Code, uma app mobile, iOS no iPad? Não, né? Só que normalmente esses casos não acabam tendo tanta divulgação, porque a gente foi educado, e até o que mais me preocupa agora é que os próprios responsáveis pelas empresas, pela comunicação, pelas marcas, seja o que for, também fica nessa fissura de, até parece aquelas coisas do modernismo, né? Você tem que ser absolutamente moderno, né? Il faut être absolument moderno. O cara fica naquela fissura, que é uma fissura que não só não tem aderência com o seu negócio, não só não acrescenta absolutamente nada no mundo, na verdade vai enriquecer uma longa trajetória de coisas que não derem nada, de fiascos, de bobagem, né? E perde-se oportunidade, perde-se tempo, né? Então, eu acho que para fechar um pouco essa história, esse vídeo não ficar muito comprido também, eu acho que a grande questão para mim aqui é assim, quando é que a gente vai parar com essa besteira, né? Quando é que a gente vai querer ser julgado, não como o que tem as últimas tecnologias sempre, o cara mais antenado sempre, o cara que vai ser o geninho que parece ser criativo, que usa roupas engraçadas, né? Que vai se vestir, sei lá, vai usar calças, bom, eu não vou entrar em detalhe. Mas quando é que a gente vai sair desse estereótipo, que é um estereótipo antigo, um estereótipo velho, isso já tem do século passado, do século retrasado, né, da originalidade, dessa raiva com relação ao que existe, ao passado, e que essa questão de ruptura e quebrar tudo o tempo todo, para focar em alguma coisa que é muito mais responsável, não só do ponto de vista de negócios, não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista histórico, né, que é fazer o que tem que ser feito, fazer de maneira acessível, fazer de maneira que se pague,
né? Fazer de maneira que você tenha orgulho de contar aquela história e não fique posando de bacana, né? Essa mentalidade, eu adoraria que ela de alguma maneira ganhasse um pouco mais as empresas, e na hora que elas vão prestar contas, né? Na hora que uma empresa vai prestar contas, vai falar no evento, ela não vai ficar lá soltando foguetes. Aliás, eu sempre desconfio disso. Quando o cara está apostando nas últimas tecnologias mais originais, é porque ele não fez o básico bem feito, né? Parece aquela história daquela piada besta, né? Estou partindo para o meu segundo milhão. Nossa, você já está rico? Não, é que eu não fiz o primeiro mesmo, então vou ver se eu faço o segundo. Então o cara não está acertando a mão em nada, ele fica tentando fazer o foguetório, né? Eu espero que uma geração mais nova, que veículos mais conscientes, que, sei lá, clientes um pouco mais responsáveis, comecem a achar bacana não mais ser o cara mais absolutamente original, mas simplesmente ser o cara que está fazendo o que deve ser feito de maneira absolutamente magistral, e por que não? De uma maneira um pouco diferente, de uma maneira inovadora, de uma maneira que enriqueça a tradição, né? Que transforme inclusive a tradição. Que a hora que você olha a tradição que veio antes dele, aquilo faz você pensar a tradição de uma maneira diferente, né? É um esforço talvez quixotesco, eu nem sei porque eu estou falando disso aqui, porque na verdade é mais fácil a gente entrar nesse jogo da autopromoção e do buzz fácil, né? Tem dinheiro para isso, tem todo o mercado para isso, mas cara, é a contribuição, nem sei se eu estou sendo original com relação a mim mesmo, mas é a contribuição que eu acho que eu consigo e posso e devo fazer. É isso aí. Inês de Paula Júnior falando, sem cortes, roda e avisa, sem estar rodando nada. Abraço.